Olá, queridos alunos, professor que acompanha aí os nossos alunos na sala de aula. Bem-vindos para mais uma aula, aula 6 do componente de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, então estamos aí na unidade 1, já quase da metade, isso mesmo, quase da metade da nossa unidade 1. Então vamos aprender hoje sobre novas linguagens da arte. Certo, estudante? Então atentos aí à nossa aula, certo? Fica com o seu caderno na mão, fazendo anotações, aí fazendo anotações de curiosidades, né? Sempre anotando aí os temas principais que nós discutimos aqui durante a aula, tudo bem? Então tá, vamos dar início então à nossa aula 6.1, Linguagens Artísticas, parte 4. Professora, já é a quarta aula que estamos falando das linguagens artísticas. Isso, estudante, porque se eu fosse falar numa aula, uma ou duas aulas sobre todas elas, ficaria muito difícil a compreensão. Então, as aulas elas estão mais divididas, né? Os assuntos estão sendo mais divididos, para que você aprenda aí, né, de forma mais tranquila, possam fazer anotações. Então, hoje nós vamos falar sobre performance, happening e videocriatura. Essas são as habilidades que vocês irão desenvolver durante esta unidade. Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relação de poder, subjacentes às práticas e discursos verbais, imaginéticos, na apreciação e produção das práticas da cultura corporal de movimento. Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares. Também explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreender seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, isso é muito importante, né? E ser responsável também, né, na utilização dessas tecnologias. Então vamos lá. Então vamos falar da performance, né, que é uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música, e o happening, né, uma palavra de origem inglesa, que é o uso de elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena. E videocriatura, vocês já viram um vídeo sobre isso, é um ser híbrido, uma espécie de ciborgue, né, ou seja, metade gente e metade máquina. Então vocês já viram o que é videocriatura. Então, são os 3 temas que iremos abordar aí durante essa aula. Então, é importante, meninos, que vocês percebam as diferenças dessas 3 linguagens, certo? Happening e performance, vocês precisam entender a diferença. Videocriatura, vocês já conhecem o que é, vocês assistiram um vídeo sobre isso. Então, é ali uma metade, né, um ser, uma criatura, metade homem, metade máquina, tá? Então, uma linguagem aí da arte contemporânea. Então, vamos lá, dar início ao tema, dar sequência aí ao nosso tema de hoje. Então, já iniciamos com uma atividade interativa. Vamos ver qual é a pergunta da nossa atividade interativa. Você sabe o que é performance? Performance, olha aí, estudante. Deixa eu trazer a imagem aqui para vocês compreenderem. Então, o que nós estamos vendo aí? Uma mulher, né, Berna, com um trabalho aí chamado ordinário, um registro fotográfico, né? Um registro fotográfico. Então, estudante, a artista ela envolve ali, né? Está envolvendo ali um carrinho de mão, vocês observaram, um carrinho de mão cheio de ossos, né? Ao final da aula, nós vamos comentar sobre isso. Então, a pergunta é, você sabe o que é uma performance? Ao final da aula, vocês precisam ter esse conceito aí na ponta da língua, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência e aí vocês vão pensando sobre isso, né? O que é uma performance? E aqui eu já trouxe esse trabalho de Berna Rearley, com o título Ordinário. Vão pensando aí sobre o que essa mulher está fazendo aí com esse carrinho, com essa carroça aí, cheio de ossos, tá? Vamos comentar depois. Então, as linguagens artísticas híbridas, né, envolve performance, happening e videocriatura.
Eu já trouxe essa imagem para vocês, então aqui nós estamos vendo projeções de vídeo, né? Que faz parte aí da linguagem da videoarte. Aqui, pessoas todas vestidas iguais, com um trabalho de happening. E aqui, um músico tocando piano, fazendo sua performance. Então, imagens que retratam aí essas três linguagens. Então, vamos aos conceitos, né? Performance, forma de arte que combina elementos do teatro, artes visuais e música. Não há participação do público. Lembra que eu já falei isso com vocês? Por exemplo, essa performance aqui, que o artista, né, Joseph, ele está ali parado, enrolado num cobertor. Então, ninguém pode chegar ali e tirar esse cobertor, não pode interferir no trabalho do artista. O título é Eu Amo a América e a América Me Ama. Então, vamos ler a informação sobre esse trabalho. Cada vez mais, as obras articulam diferentes modalidades de arte. Dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, colocando, então, em questão a própria definição de arte. Então, a performance é isso. É utilizar de todos esses elementos, porém, traz essa reflexão do que é arte. Então, arte contemporânea, sempre vamos fazer esse questionamento. O que é arte? Se estar ali parado numa avenida, por exemplo, ao lado ali de um lobo, né? Um animal ali da imagem vocês viram, que parece um lobo, e enrolado num cobertor. Isso é arte? Vocês vão entender até o final da aula se é arte, tá? Então vamos lá. A imagem vocês observaram aqui. Esse artista, ele está... Eu até trouxe um comentário aqui, vou para o próximo slide, que o artista, ele tenta ali fazer provocações. Então, ó, na performance Eu Amo a América e a América Me Ama, o artista, ele quis fazer o quê? Ele ficou por 3 dias sobre um feltro, né, em uma sala com um coiote. Eu falei um lobo, mas é um coiote, uma espécie de lobo, né? O coiote é considerado como um símbolo mágico por alguns povos indígenas norte-americanos. O contato que o artista tenta estabelecer com o animal pode levar a diversas interpretações e pensamentos, como a invasão das terras indígenas e o extermínio desses povos, né, versus a ideia de América, ou seja, a terra das oportunidades. Então, vocês entenderam, estudante? Talvez você tenha dificuldade de compreender. Ao olhar uma performance como essa, se não tiver informações, pensamentos, visões críticas sobre um contexto social, cultural, vai ter dificuldade para compreender. Então, ele fez aquela performance, fazendo crítica à América, né, aos norte-americanos, que quase dizimou, né, os povos indígenas para poder então, trazer o desenvolvimento, né, para aumentar ali a população. Então, é isso, ele faz uma crítica sobre isso. Então, ele usa ali a figura do lobo, né, do coiote, porque é um animal símbolo ali das comunidades indígenas, certo? Então, seguindo, vamos para o próximo slide, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido. Um outro trabalho de performance, aqui, da Ana Medita, é um nome mexicano, né? Ana Medita, não sei como pronuncia direito. Então, o título, Árvore da Vida. Então, olha como que a artista está, né? Ali toda com o corpo cheio de barro, ali quase que da mesma textura da árvore, né? Cor da árvore. Então, ela buscou fazer uma reflexão sobre que, né, a árvore também é vida, né? É ligada ao humano. Então, na década de 1960, o termo arte performática foi usada para descrever obras nas quais os artistas usavam os seus corpos, né, como um meio para fazer ali a sua representação. E também incorporavam tanto música e dança. Então, aí o trabalho dessa artista performática com o título Árvore da Vida. Quantas questões nós podemos refletir sobre esse trabalho, né?
da importância de não devastar a natureza, da importância de não derrubar as árvores. Então, estudante, sempre um trabalho de performance, de happening, vai trazer ali uma temática para que o espectador possa refletir sobre aquela temática. Então, a arte contemporânea explora muito a fusão, né, com arte e vida e sociedade. Então, os artistas aí dessas linguagens artísticas fazem, então, referência sempre a temas do cotidiano, a temas atuais, temas políticos, que envolvem questões da sociedade, para que as pessoas possam, né, ampliar aí a visão crítica, né, sobre os fatos e acontecimentos atuais, que envolve todos nós, né? Tudo que está relacionado à devastação da natureza está relacionado a cada um de nós. Então, nós temos que ter essa visão crítica de preservar, de cuidar dos espaços naturais, dos espaços públicos, né? Onde nós estamos é um espaço em que nós moramos, precisamos cuidar, assim como do planeta, certo? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o conceito de performance. Vamos para a tela, vamos falar um pouquinho aqui sobre arte. Então, a arte contemporânea, né, abre a experiências culturais diferentes, as instalações, né, ou várias linguagens aí, como instalações, happenings, performances, são realizadas novas orientações da arte. É a tentativa de dirigir a criação artística às coisas do mundo. Como eu disse, está relacionado às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana, como o trabalho aqui da Ana em outros locais, olha, onde ela coloca o corpo aqui em espaços aí naturais. Ela faz corpo humanos de gravetos e faz exposição, aí faz essas performances para levantar esses questionamentos. Seguindo aqui, um outro trabalho sobre performance, como o da Marina Abramovic. Ela passou 700 horas em silêncio no Museu de Nova York. Olha aí, uma fotografia de Ruth, que é essa moça aí de vestido branco. Ó. Então, o que ela fez? Qual era o tema? Desligue, desconecte-se, desligue o celular. Né? Primeiro os braços, depois os olhos e as orelhas. Desligue, conecte-se, desligue o celular, primeiro os braços, depois os olhos, as orelhas e então o nariz e a boca. Quando você estiver totalmente relaxado, será orientado a colocar fones de ouvido, que vão te isolar do mundo, de todos os sons, né, ao redor. Este é o momento que será congelado. Então, esse é o trabalho dessa artista, ela fez uma performance. Que tal, hein? Fazemos essa performance, desconectar, desligar o celular e ficar em silêncio. Seria interessante, né? Eu só faço isso dormindo, porque durante o dia trabalho, estudo. Mas, estudante, que tal? Né? Uma chamada aí, poderíamos dizer que é uma provocação para que a gente pare um pouco, pense, se isole dos sons do celular, das imagens em movimento, da televisão, da internet e se concentre em você mesmo. É olhar para dentro de nós não fazemos isso. Então, essa performance aí chamou a atenção para esse sentido aí, de dar um tempo para nós mesmos, né? Que tal? Faça aí, estudante, essa performance em casa. Desconecte um pouco. Vamos lá, vamos ver se eu trouxe mais alguns trabalhos de performance para vocês. Vamos para a tela. Vamos conhecer aqui mais um artista, Flávio Carvalho. Então, se já saiu em questão do Enem, né? É um trabalho, né? É um representante do movimento modernista. Esse trabalho foi feito, essa performance foi feita, deixa eu ver se eu encontro a data, em 1956. Ó. Então, ele desfilou com saia e blusa de mangas curtas e bufantes. O traje tropical, né, uma crítica ao modelo europeu adotado em países de clima tropical. Então, o Brasil é um país muito, né, de clima quente, tropical,
E muitas vezes nós utilizamos roupas dos europeus, de outros países de clima mais baixo. Então, ele fez aí uma provocação, né, para que a gente não fique absorvendo a cultura dos outros, os hábitos de outros países que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, um trabalho aí de Flávio Carvalho. Vamos ao próximo tema, happening. Então, o termo happening, que é criado no fim dos anos de 1960 pelo norte-americano Alan Kaplan, que é uma forma de arte que combina artes visuais e teatro, sem texto, sem representação. Olha aqui esses caras aqui, azul, laranja, roxo e amarelo, né? Laranja não, amarelo. Então, tem mulheres, tem homens aqui. Parece que eles estão nus, né? Eu tentei aí não mostrar nada, deixar a imagem de forma que vocês não vejam nada. Viu, estudante? Então, olha aí, esse trabalho de happening. Eles estão ali, as pessoas podem interagir. Vamos ver aqui, então, os elementos desse trabalho. Então, ó, o uso de elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena. Improvisações conduzem a cena. Então, eles não têm nada preparado, não tem texto, não tem cenas preparadas, antecipadas. É tudo improvisado. Ritmada pelas ideias de acaso, né? Ou seja, acontece de forma espontânea, em contextos como em ruas, lojas vazias e outros. Como esse trabalho aqui, essa imagem aqui com esse globo, né? Girando esse globo aí. Olha aqui, pessoal, esse trabalho aqui com as milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas aqui nesse trabalho. Acho que eu não trouxe muita coisa sobre isso. Só imagem para vocês olharem mesmo. Estão todos nus, viu? Espero que não tenha sido um período frio, né? Então, estudante, o happening ocorre em tempo real. É o agora, o que está acontecendo agora é registrado por meio de fotografias, né? É como o teatro e a ópera, mas recusa as convenções artísticas. Eles não querem obedecer a regras, convenções artísticas. Eles chegam no espaço público, onde há pessoas, e fazem ali o seu trabalho, né? Geralmente tem muitos artistas, um grupo de pessoas bem grande. Seguindo aqui, pessoal, não há enredo, apenas palavras sem sentido literal. Como não há separação entre o público e o espetáculo, os atores não são profissionais, mas pessoas comuns. Qualquer um de nós pode entrar em um grupo que está fazendo uma representação do happening. É gerado na ação e, como tal, não pode ser reproduzida, certo? Então, milhares de pessoas ficam peladas no México. Agora, eu encontrei aqui na fonte, né, eu deixei o título, ó. Milhares de pessoas ficam peladas no México durante uma performance artística. Então, nesse caso aqui, pode ser um trabalho, não é uma performance, é um happening. O escritor pode ter errado, porque é uma improvisação. Então, confunde muito happening com o trabalho de performance, viu, estudante? Agora, eu quero que vocês observem aqui esse outro trabalho. Essa obra foi enviada ao 4º Salão de Arte Moderna Brasileira. Isso aqui é minha bonequinha, tá? Meu avatar. Tá novinha, né? Tinha que ser uma pessoa mais idosa, mas tudo bem. Então, estudante, observem aí. Olha o que vocês estão vendo. Um porco dentro de um caixote ali de madeira, né? Uma caixa de madeira. Isso é arte para você? O que vocês acham? Quando eu vi, eu impactei também. Eu estudo arte, é claro que eu não estudo há muito tempo, de forma mais acadêmica, é mais recente, né, que eu tenho estudado arte. Então, eu não tinha visto esse trabalho. Quando eu vi, eu falei, que é isso? Tem nada a ver um porco dentro de um caixote. Só tem a ver se você vê lá na feira, né? Lá na feira, um porco dentro de um caixote, um porco amarrado, ou dentro de um carro, né, de uma carroceria de um carro. É normal, mas dentro de um caixote, numa exposição,
né, de um salão de exposição de arte, impactou todos, os críticos. Então, vamos ler um pouquinho mais sobre esse tema aí, vamos ver. Então, ó, porco empalhado, que você olha e pensa que está vivo, parece bem original, mas é um porco empalhado, um happening para a crítica. O título é O Porco, 1967, de Nelson Learner. Vamos ver aqui o que esse trabalho ocasionou. Um porco empalhado é arte, né? Eu também, quando vi, fiz essa pergunta. Não tinha conhecimento, ali não tinha muita informação. Olhei a imagem e já fiz a crítica, sem pensar, né? Então, trata-se de um happening, porque o artista provocou críticas. No caso, os críticos de arte e os jurados do 4º Salão de Arte Moderna de Brasília foram envolvidos sem perceber na obra de Nelson Learner. Ou seja, a situação provocou muita polêmica e discussão entre a crítica e o público, provocando, então, um debate sobre o que é arte. Interessante, eu dou risada, né? Mas é interessante ver essas coisas. Então, o objetivo foi só isso mesmo, né? Fazer com que os críticos façam críticas. E a crítica foi, isso é arte? Um porco, né? Empalhado, né? Então, era uma figura ali, uma representação de um suíno. Então, provocou aí esse questionamento. Então, a arte tem esse poder, né? A arte tem esse poder de provocar críticas positivas, negativas, críticas em relação a questões importantes da sociedade. Então, a arte ela tem esse poder de provocação, levantar questionamentos, reflexão, certo? Então, o artista, né, essa linguagem da arte, que é a performance e também o happening, tem esse poder das pessoas usar o próprio corpo, no caso da performance, o artista usa o próprio corpo para levantar ali algum questionamento, alguma reflexão, fazer uma crítica também. Né? Muitas vezes a crítica parte dele, parte da pessoa, e aí ele vai ganhar mais pessoas ali, naquela mesma ideia, certo? Então vamos lá, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês aqui. Vamos falar agora sobre videocriatura. Vocês lembram que vocês estudaram, pesquisaram já na aula anterior sobre, né, videocriatura, que é um ser híbrido. Falamos também da arte híbrida, que é a mistura de várias linguagens. E a videocriatura, então, é um ser híbrido, uma espécie de ciborgue, né? Ciborgue. Metade gente, metade máquina. Com um monitor de TV colocado aqui acima da cabeça das pessoas, por meio de armações de tubo de PVC moldado a quente, em cima de um ator escondido sob mantos pretos. Então, olha aí, videocriatura. Pessoas aí fazendo essa representação, então, de homem, metade máquina. Provocou muita crítica, se isso é arte, com certeza ele foi muito criticado. Porém, estudante, vamos conhecer um pouquinho desse artista? Olha como é Otávio Donaschi. Então, eu estou falando Donaschi, não sei se é Donaschi, a pronúncia do nome dele. Ele não é muito bonitinho também não, mas foi criativo. Olha, ele nasceu em São Paulo, em 1952, na década de 70. E da década de 70 ele trabalhou então como cenógrafo de teatro. Na década de 1980 iniciou suas video performances com videocriaturas, apresentando então em festivais de vídeo no Brasil. Ele ficou famoso, sabia? Isso mesmo, ele ficou famoso com esse trabalho, apresentou em vários festivais de vídeo no Brasil e também no exterior. Então foi uma ideia nova, certo? Então, isso faz parte então da arte contemporânea, essas ideias, né, inovadoras que trazem aí formas, né, de arte diferente daquela arte acadêmica, daquela arte muitas vezes no qual só os artistas que participavam ali de uma academia
né? O artista que utilizava das técnicas acadêmicas, como nos períodos anteriores que nós estudamos, né, da história da arte. Então, só era reconhecido como artista o pintor, né, o que desenvolvia um trabalho ali com a pintura plástica, e ele tinha que dominar as técnicas de pintura, fazer uma representação real da imagem, da fotografia, né, da pessoa. Então, na arte moderna também foram modificando algumas coisas. Os artistas tiveram mais liberdade, porém ainda estavam presos às convenções acadêmicas, mas por meio das vanguardas artísticas que vocês vão estudar, certo? Que foi um movimento de artistas que foram também se desprendendo da arte acadêmica, daqueles padrões clássicos, né, da arte. Então, hoje não, na arte contemporânea o artista ele inova, ele desenvolve trabalhos desde de uma representação, né, usando ali o corpo, ou um objeto, uma instalação, ou uma pintura plástica, utilizando vários recursos. Nós vamos ver em muitas aulas as técnicas inovadoras. Inclusive, estudantes, vocês podem visitar sites de estudos, né, sobre arte, ou plataformas de vídeos. Tem tantas técnicas de pintura que não é mais só aquela com pincel. São coisas assim que nós nem imaginamos. Esses dias eu estava olhando um balão, foi possível lá a moça fazer várias flores que saíam ali perfeitas, utilizando também materiais reciclados. Pode usar qualquer tipo de material, é possível fazer uma composição ali de pintura, utilizando tinta, óleo, tinta acrílica, né? Tinta base d'água, enfim. E sem dizer as formas que nós temos também de criar novas cores, né? Por meio de produtos mesmo, de material natural, certo? Então, a arte ela está muito aberta para desenvolvermos qualquer trabalho. A gente não precisa ficar preso nas convenções acadêmicas, nas técnicas. Vamos desenvolver a nossa própria técnica, não é mesmo? Eu já tentei pintar, não ficou bom, não. Então, mas tem que treinar, né? Também, tem que treinar. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu trouxe para vocês mais sobre o nosso conteúdo de hoje. Acho que nós já vamos para a nossa atividade interativa. Fiz aí uma pergunta para vocês, né? Vamos ver. O que é performance? Para você, o que é performance? Então, a palavra já está dizendo, né, ali, performance é a forma de representar, né, a forma de a gente mostrar a nossa forma, né. Então, é uma forma de arte que combina elementos do teatro, artes visuais e música. Pode sim, pode ter música, pode ter uma encenação teatral. O teatro não quer dizer que só tem que ficar ali encenando, não, pessoal. É ficar parado como uma escultura, uma estátua. Também se está fazendo uma representação de um personagem, é teatro. Se está fazendo música, se está tocando instrumento, fazendo música, né? Então, faz parte aí, então, dessa arte híbrida, né? Dessa arte híbrida que aqui nós estamos falando da performance, que envolve todas essas artes aí, híbridas. Então, estudante, a performance é a mais cuidadosamente elaborada, e pode ou não ter a participação dos espectadores, certo? Pode não ter. Pode ou não pode ter. Vai depender do trabalho do artista. A performance pode ser, então, registrada e documentada em fotografia ou vídeo. E este é o produto do trabalho a ser exibido. Então, eu preciso registrar, né? Por isso que muitas performances, geralmente o artista ele vai comunicar à mídia, para que a mídia vá lá registrar esse trabalho. Somente se for um trabalho de happening ou performance que envolve muitas pessoas, né? Como aquela lá no México. Milhares de pessoas lá fazendo aquela cena, né? Aquela posição, sentados, nus.
Então, eles vão, com certeza, avisar a mídia. Nós tivemos muitos trabalhos polêmicos no Brasil envolvendo temas que a gente nem traz aqui para vocês, porque os artistas performistas ou o happening, geralmente os que fazem trabalho com o happening, mais impactantes ainda, porque geralmente eles estão nus, eles colocam os corpos ali em situações bem impactantes, certo? Então, a forma de registrar esse trabalho é por meio de fotografia. Então, quando eu viajo aí para o litoral, sempre tem artistas fazendo uma performance, então eu já registro logo, para que eu, talvez utilize para algum material das aulas. Então, filmar ou fotografar é a forma de registrar. Senão fica no esquecimento, né? Ele faz ali naquele momento e fica no esquecimento. Então, estudante, vamos ver quais foram as nossas referências. Então, aqui nós concluímos sobre o que é performance, mas vocês podem pesquisar mais sobre isso, certo? E essas são as nossas referências. Então, só lembrando aí que nós trabalhamos hoje, falamos aí das linguagens artísticas, né, parte 4, acho que concluímos aí a parte das linguagens artísticas e falamos então da performance, happening e vídeo criatura. 3 elementos aí, ou 3 linguagens da arte contemporânea. Isso mesmo, estudante. Por quê? Não é escultura, não é pintura, não é design, não é desenho, não é arquitetura, mas são trabalhos feitos, né, no qual o artista utiliza o próprio corpo, utiliza outros objetos para fazer ali ele faz uma representação que ao mesmo tempo levanta, reflexão do espectador. O espectador vai fazer crítica, vai concordar com ele, vai discordar. O artista não está preocupado com isso. Ele tem uma intenção, ele não vai fazer por fazer. Então, sempre tem uma intenção, um objetivo, e é impactar, trazer temas aí que muitas vezes a mídia não aborda, os livros não abordam. Olha que interessante esse elemento aí dessa linguagem da arte, né? Traz temas aí que muitas vezes ninguém está discutindo, ninguém está atento e o artista consegue trazer à tona aí essa temática. Então, muito legal. Eu gosto aí dessas linguagens artísticas contemporâneas, porque tem a ver com a sociedade, tem a ver com a vida, tem a ver conosco, né? Com nós mesmos. Então, é muito importante. Estudante, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham compreendido. E, se possível, pesquise mais, certo? Pesquise mais, aprendam mais, aprofundam, para que vocês não esqueçam mais sobre esse tema. Então, iremos então dar continuidade às nossas aulas, espero e aguardo vocês, certo? Obrigada então pela atenção, até a próxima aula.